passando por esse momento difícil, ou que poderemos influenciar no futuro ou em nós mesmos. Rossandro, como fazer para evitar o suicídio? Geralmente alguém que se mata, primeiro ela não se mata porque a gente não morre, né? Mas que tem a sensação de que se matou, ela chega a esse momento por não se perdoar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para não se matar é se perdoar. Porque quando você vai conversar com alguém que já pensou em se matar, você percebe alguém que acha que não merece mais o perdão de Deus, não merece mais a vida ou não suporta mais a vida. Nós temos assim uma geração de pessoas que foram criadas tão mimadas que se fragilizaram. Acaba um namoro e se mata. Não passa numa universidade que quer e se mata. Aí são casos em que você tem que repensar a forma como tem educado seus filhos. Mas a pessoa que está lá, naquele momento, naquele espaço, ela devia pensar que todas as dores elas passam. Todas as dores. Por maiores que sejam, elas passam. E elas sempre têm uma finalidade. Elas têm a finalidade, as dores, quando a gente busca elas, né, porque Deus impõe, mas elas têm finalidade de acordar a consciência e fazer com que a gente mude a rota. Então, a melhor saída para uma vida difícil não é sair da vida. Porque nunca se sai da vida. A melhor saída para uma vida difícil é ter, às vezes, a paciência de entender que tem coisa que leva um certo tempo. A vida não responde com a velocidade que a gente gosta às questões. Então tem hora que a gente tem que suportar os desertos mesmo. Tem que entender que a vida tem fluxo. Tem hora que a gente está avançando como a maré vai e vem. Se a gente só avançar, é tsunami. Se a gente só recuar, é seca. O fluxo da vida inclui que a roda gigante sobe e que a roda gigante desce. Só que a nossa sociedade prega a ideia de felicidade sempre quando a roda gigante está lá em cima. E as pessoas chegam lá e querem parar o movimento e não entendem que ela é num progresso que vai acontecendo. Então, essa aceitação de si, esse amor próprio, na condição na qual você se encontra, não para você criar uma resignação pura e simples de aceitar a situação. É por isso que o conceito que Joana traz na sua obra psicológica de resignação dinâmica, ele é muito rico. Porque nós conhecemos classicamente a resignação de alguém que acha, não, se tiver de mudar, muda, se não tiver, não muda. Ela propõe algo diferente. Não. Você aceita a condição dada momentaneamente, resignação, mas ao mesmo tempo inicia uma dinâmica para que isso depois mude. Mulher, onde estão teus acusadores? Depois da cena da mulher adúltera e do apedrejamento. Não sei, Senhor, nenhum está mais aqui. Nem eu te acuso. Vais e não voltes a pecar. Ou seja, muda o vetor. Minha filha, você apenas muda a sua mente. Você está precisando apenas de mudar o vetor. Esse seu poder de sedução, por exemplo, ele pode ser utilizado para que você atraia para outras coisas. Para um sentido mais amplo da vida. Não é esse amor temporário. Foi o mesmo que ele disse à samaritana do poço. Minha filha, muita gente que chega perto de você é para dar em cima de você porque você é bonita, mas eu estou trazendo um amor que esse não tem prazo. Você, uma vez que beber dele, nunca mais vai voltar a sede desses amores circunstanciais. Então essa paciência de suportar processos, de passar etapas, de atravessar desertos. Porque uma coisa que se aprende com o deserto, essa experiência aqui, eles sempre virão, mas eles sempre passarão. Os desertos sempre acabam, a noite sempre cessa, mas Deus jamais nos abandona. Esse momento de achar que Deus abandonou, talvez seja o momento em que você pensa que não vale mais a pena viver. Só que é por isso que eu narro no livro O Tempo do Deserto, o Tempo do Autoencontro, quando terminei o livro, eu não quis publicar porque eu senti que faltava alguma coisa no livro. Faltava, e o pessoal da Fé Rossana, a gente tem que publicar, digo, mas tem um capítulo que não sei o que é, mas aí um dia eu sentei, meu Deus, o que está faltando? Está faltando você falar do seu deserto, da sua experiência mais desértica nessa encarnação. Então vou relatar, apesar de que muita gente vai criticar, mas eu vou relatar porque eu acho que pode contribuir com algumas pessoas, porque eu já era espírita quando eu tentei me matar 5 vezes. E minha mãe falou para mim, quando eu resolvi sair de casa para fazer uma certa escolha, ela disse, meu filho, vai dar tudo errado. Mas vai dar tão errado, que eu queria te pedir só uma coisa. O que é? Quando tudo der errado, por favor, não se mate. Volte para casa. Eu lhe faço de novo. E eu, poxa, tá apelando, hein? Só para eu não fazer? Não, é porque vai dar errado. Não estou desejando, é porque eu sei que vai dar errado. E deu. Então toda vez que eu chegava na varanda do prédio para me matar, eu fazia, poxa vida, minha mãe pediu para eu voltar para casa vivo.
e eu ainda vou para o umbral. Não vou morrer. Aí daqui a 200 anos eu vou psicografar um livro. Até isso eu pensava. Não vai dar certo. Aí fiquei naquela. Enfim, voltei para casa. Com aquela sensação terrível, né? Eu me lembro que quando eu cheguei, meu irmão me botou no colo dele e disse, só chore. Não se cobre, só chore. Vá. Eu fiquei chorando lá um tempão. E aí um tempo depois eu nunca contei a ninguém isso, né? E eu, como Décio, eu também sou muito crítico com relação a mensagens espirituais. Muito crítico. Aí eu estava no centro espírita chamado Corrente Expresso lá em Campina Grande. Terminou a reunião, aí o pessoal fez, o mentor da casa quer falar com você. Aí eu, então tá, vamos lá. Aí ele, meu irmão, como você deu trabalho? Né, eu fiz muito genérico, todo mundo dá trabalho. Eu fiquei ouvindo, tá. Mas fiquei criticando a mensagem. Mas você sabe, meu filho, Deus nunca nos abandona. Aí eu, muito genérico. Todo mundo sabe que Deus não nos abandona. Mas certamente, eu acho que a hora que a gente mais esteve junto de você foi quando você tentou pular aquelas 5 vezes. Aí, meu amigo, ninguém sabia. Só eu. Agora eu não mais, né? Não mais. Aí ele disse assim, se você soubesse a quantidade de anjos que tinha do outro lado para você não pular, se tivesse visto, né, você teria uma noção de como Deus não quer desperdiçar nenhuma vida. Que bom que você resistiu. Que bom que você está aqui. Agora deixa eu te mostrar o que estava por trás disso. Aí apareceu quem estava tentando me fazer pular. Que geralmente é alguém que se machucou. Geralmente essa angústia que a gente sente de alguns irmãos nossos que chamamos de obsessor, nada mais são de pessoas que um dia fez parte do circuito do amor e que nós traímos, matamos, destruímos, abandonamos e apenas querem o reconhecimento e o retorno para o amor. Não são espíritos a serem expurgados, são irmãos a serem amados e de volta ao circuito. Portanto, por mais que a gente esteja só, não devemos esquecer que Deus jamais nos abandona. E por mais que essa pessoa esteja passando pelo vale da sombra e da morte dela, não tema, fique firme, porque depois você verá o propósito de todas as coisas. É por isso que a gente vai entender Paulo quando ele diz em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Jesus para conosco. Obrigada, Rossandro. Vamos passar para uma outra agora para o Décio, e essa eu vou combinar. São 2 perguntas. E a pergunta veio de um ouvinte da Rádio Fraternidade perguntando sobre doenças degenerativas como artrose. Elas são inevitáveis, muitas vezes pela idade. Será que também está na programação da nossa evolução ou somente material? Nesse sentido, como é que a gente pode falar sobre aceitar as doenças como karma? Eu não sei se eu vou conseguir explicar. Porque é assim, a gente está encarnado. E quando a gente está encarnado, André Luiz fala isso, acho que é na Evolução em 2 Mundos, não lembro qual deles. Nada é totalmente físico, nem totalmente espiritual. Porque a gente está encarnado. As coisas se influenciam e são influenciadas. Então, existe um componente genético? Claro que existe. E esse componente genético, ele é 100%? Não. Nunca é 100%. Quando eu estava fazendo a pós-graduação, eu tive uma aula em que o professor trazia os oncogenes. Os oncogenes eram os genes que já tinham sido identificados que eram causadores de câncer. E entre esses oncogenes, um deles era um oncogene para câncer de mama. E dizia lá que as mulheres que tinham aquele oncogene, 100% delas teriam câncer de mama. Tanto que eles estavam recomendando a mastectomia, a retirada da glândula mamária, mesmo em meninas adolescentes, com esse gene. Então, não tirar a mama, mas tirar a glândula, né? Isso foi preconizado por um longo tempo. A Angelina Jolie recentemente fez isso daí, né? Só que hoje a gente já sabe que não existe 100%. Que muitas das mulheres que tinham o gene não tiveram câncer de mama. E muitas mulheres que não tinham o gene tiveram o câncer de mama. Então, é mais um fator. Para que a gente tenha a manifestação de uma doença, a gente tem que ter os fatores predisponentes
e os desencadeantes. Né? E a gente nunca sabe qual que é qual. Mas às vezes a gente tem um fator predisponente espiritual. A gente já tem um comportamento pré-condicionado do nosso espírito e que tende a se repetir. Né? O Rossano estava falando agora da questão do suicídio, que é uma coisa importante. O André fala disso também. Se você se matou com 21 anos numa vida, na outra vida, quando você tiver 21 anos, a ideia vai vir na tua cabeça. E se você não resistir e se matar, na próxima ela vem mais forte com 21 anos. Todas as vezes que você comemorar 21 anos, você vai pensar em se suicidar. Por quê? Porque existe um registro de memória perispirítica que repete aquilo lá. Às vezes, o que pode acontecer é você ter uma mudança drástica ou acontecer alguma coisa na sua vida antes dos 21 para que isso não se repita. E às vezes a gente vai achar que aquilo é uma tragédia, uma coisa muito ruim acontecendo. Né? Então, será que uma artrite, uma artrose é genética? Sim, existe esse comportamento. Né? E como é que a gente faz para evitar? Quem disse que a gente tem que evitar? A gente tem que tratar e conviver. Existem coisas que não são tratáveis e nunca vão ser. E existem coisas que são tratáveis e não se deseja que se trate, porque você precisa daquela doença, daquela limitação, para que você possa desempenhar aquilo que você veio para desempenhar. Quantas vezes, no nosso lar fala sobre isso, na discussão de como vai ser o seu corpo na hora que você reencarnar. Né? Se todos nós fôssemos tão bonitos e inteligentes, e fantásticos e geniais, e que os nossos dentes brilhassem quando nós sorríssemos, né? O que é que cada um de nós faria das nossas vidas? Quantos de nós são o que somos o que somos e conquistamos o que conquistamos justamente pelas nossas limitações? E quantas vezes as dores e as dificuldades puseram um freio em atitudes equivocadas que a gente ia tomar? Né? Quantas e quantas vezes a gente criticou alguém que fez alguma coisa errada e a gente na mesma situação repete o que nós criticamos? A gente não sabe, eu acho assim, que nós temos uma visão tão míope de nós mesmos e das outras pessoas, a gente tem uma visão tão míope do que acontece nas nossas vidas, que a gente acaba caindo nessa armadilha de achar que cada doença tem uma única causa, e você faz sempre associação. Se você veio com essa doença é porque você fez tal coisa. Se você veio com essa dificuldade é porque na outra vida você fez tal coisa. Gente, não é assim que funciona. Existem assim as probabilidades, existem os exemplos que o André traz muito isso daí, de doenças que são muito úteis para determinadas situações espirituais. Mas isso não significa que você vai ter que ter aquilo daquele jeito. Não é? Agora, olha, eu não sei o que faço, eu acho que é algum problema kármico, porque eu estou com 85 anos e tenho uma artrose na coluna. Né? Precisa falar alguma coisa. A culpa é de você ter chegado nos 85. Outro dia eu conversando com a minha esposa, ela falou assim, eu não quero envelhecer. Eu falei, onde que eu faço o enterro? Como é que a gente vai combinar? Como é que você quer o funeral? Porque se você não quer envelhecer, você quer morrer. Não é? Então, a gente tem cada etapa da vida da gente, traz os ganhos e as perdas. E é assim, o Rossano falou uma coisa que é interessante. Eu percebi que nós vivemos de 10 em 10. A cada ciclo de 10 anos eu tenho que me ressignificar. Isso está acontecendo comigo desde os 20. Os 30, os 40, vieram os 50. Eu estou tendo que me reinventar. A cada 10 anos eu tenho que me reinventar. Eu tenho que parar, sentar no meu deserto, parar para pensar e... Vamos lá, Décio, como é que é? Os próximos 10 anos. Perspectivas. Vamos fazer um balanço. Todo mundo faz no Réveillon, eu faço a cada 10 anos. Eu estou pior. Por quê? Porque muda. O que eu tenho, muda. E o que eu não tenho, o que eu perco também muda.
Tem algumas coisas que a gente precisa reavaliar. Então, por exemplo, uma coisa que foi muito marcante para mim foi ter que usar óculos para ler. Eu nunca usei óculos. De repente eu tenho que usar óculos para ler. Meu Deus, eu vou morrer. Esse é o primeiro sinal. Não é? Para as mulheres não é o óculos, porque elas se recusam a botar. Elas continuam, elas ficam analfabetas, que não conseguem mais ler. Mas elas não põem óculos. E a minha esposa resolveu esse problema usando o meu. Não é? Aliás, ela fica escolhendo o modelo, porque ela pode pôr e não ficar ruim, quando ela põe o meu óculos. Mas aí vem a menopausa, vem o climatério. E o climatério grita na orelha dela: você vai morrer sim. Você chegou numa nova etapa da sua vida. Então, o que a gente tem que fazer diante disso? A gente tem que se reinventar. A gente tem que reavaliar as nossas possibilidades. Porque se por um lado você não vai poder mais ter filho, por outro lado você ganhou tanta experiência na tua vida que você vai poder fazer coisas que você não poderia fazer com 20 anos. Aliás, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Ei, idade chata, 20 anos. Eu sou muito mais feliz hoje do que eu era aos 20 anos, mas infinitamente mais feliz, mesmo que toda vez que eu levante de manhã eu precise de... Ai. Dói aqui, dói ali, põe o óculos, não é? Aí eu dou risada das minhas dificuldades atualmente, né? Aí eu tô lá, faço exercício, tô tentando dar uma vida nova, porque eu sigo aquela máxima do Chico: cuide do seu corpo como se fosse eterno e da sua alma como se fosse terminar amanhã. Porque a gente faz exatamente o contrário. Não, eu vou encarnar na próxima, eu resolvo isso. Tudo a gente deixa para a próxima. Não é? Então, se veio a artrose, é para te ensinar a paciência, a resignação. Se veio a dificuldade para ler, a presbiopia, é para você se lembrar que alguns detalhes fazem diferença na sua vida. Não é? Se veio a dor, uma dor crônica, uma doença degenerativa, é para te ensinar a ter a resistência, a paciência. Não é? É isso. Então, eu não sou reumatologista, mas eu vou dizer para vocês, as pessoas mais doces que eu conheci na minha vida são as pessoas que têm artrite reumatoide. Aquelas pessoas que sentiram dor a vida inteira e ela chega lá com um sorriso no rosto para falar com você. Eu tinha uma paciente em Itanhaém que ela tinha artrite reumatoide juvenil, ela ficou com 1,5 m, corpo todo distorcido, uma dor imensa para fazer qualquer coisa, tomar um copo d'água para ela, uma penitência. E todos os dias que ela ia lá me consultar, ela chegava sorrindo. Ela me abraçava. Era um exemplo. Então eu vou contar uma coisa que eu acho que fecha essa pergunta, que é o seguinte: uma certa vez, eu estava cuidando de uma paciente que tinha 20 e poucos anos e câncer de pâncreas. É raro, raríssimo. E ela chamava muita atenção porque, apesar de muito jovem, ela era muito bem-humorada. Todos os pacientes com câncer de pâncreas que eu conheci eram mal-humorados. Aliás, a gente tinha essa brincadeira lá entre nós residentes. Tinha um porteiro lá no hospital que era mal-humorado toda a vida. Todo dia a gente falava bom dia, ele olhava para o outro lado. Boa noite, ele olhava para o outro lado. Aí um dia a gente brincou: que doença você acha que esse cara vai morrer? Ixi, câncer de pâncreas. Mal-humorado assim, pois ele morreu de câncer de pâncreas. Né? A gente até ficou preocupado. Não foi praga, era só uma brincadeira. Ele não precisava ter levado a sério. Mas foi. Mas essa menina era toda... Não lembro. Se fui eu esqueci. Aí essa menina era o oposto, bem-humorada, sabe? E a mãe desesperada. A mãe chorava todos os dias. E todo mundo se compadeceu da situação. E mais, todo mundo gostava dela. Porque ela era uma pessoa diferenciada. Pois nós fomos para a cirurgia e não teve jeito. A cirurgia não fez nada. Ela tinha um câncer muito avançado e não tinha mais o que fazer. E eu lembro que eu fui passar a visita, ela estava internada na UTI, entubada. E ela já estava acordada. E com o tubo na garganta, para respirar, eles iam estubar, estava esperando para ver se ela ia suportar ficar sozinha respirando. Quando eu cheguei perto da cama para vê-la, ela sorriu para mim. Com o tubo na garganta, no pós-operatório de cirurgia de câncer de pâncreas. E ela sabia que não tinha dado certo. Ela sorriu para mim. Eu tive que ir no banheiro chorar. E vou te dizer, o que eu aprendi com aquela menina? Quando às vezes a gente olha e fala: nossa, esse aí, olha a coitada da situação dele.
esse daí deve ter feito poucas e boas na outra encarnação. Você não. Sabe qual é a diferença entre eu e aquela menina que sorriu? É que eu preciso talvez de umas 50 encarnações para poder passar pelo que ela está passando. Eu não tenho condições de passar pela dor que ela está passando. Por isso que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Talvez, em muitas encarnações, em que meu espírito evolua muito, eu possa nascer com uma paralisia cerebral. Eu possa nascer com uma alteração neuroendocrinológica, com uma doença reumatológica crônica, degenerativa. Talvez eu precise de muito mais para ser capaz de suportar esse tipo de evolução, esse tipo de prova. E quando eu olho para essas pessoas, hoje, eu olho para pessoas que são diferentes de mim, mas no bom sentido, não no mau sentido. Isso é uma coisa que fez uma diferença muito grande para mim, e com certeza faz para alguém aqui que tem algum parente que tem essa dificuldade, e já ouviu de alguém do espiritismo, ele está pagando, porque na outra encarnação foi assassino, porque na outra encarnação fez isso, e você não. Você nunca foi assassino. Você nunca fez nada errado. Eu pedi uma vez para o Dr. Bezerra me dizer quais tinham sido as minhas encarnações no passado, e ele me mandou a resposta assim: o que você precisa saber do seu passado é que te colocou onde você está hoje. E anos depois, na verdade 10 anos depois, por conta de uma experiência bem difícil que eu passei, na primeira reunião mediúnica que eu entrei do centro que eu estou hoje, não é, vieram os espíritos que estavam ligados a mim pelo ódio. E aí lá, só nessa primeira reunião mediúnica, eu descobri que eu tinha matado, que eu tinha estuprado, que eu tinha vilipendiado a vida de um monte de gente. Né? Em muitas encarnações, não foi em uma. Desde 1300 que eu estou nessa lida. De desgraçar a vida dos outros. O que é que tem de bonito nisso? Fala para mim. Então, se eu tenho algum mérito, e eu devo ter, porque ele me colocou onde eu estou hoje, o mérito é: trabalha, meu filho, para limpar a sujeira que você fez no passado. Né? E ele me botou numa situação confortabilíssima. Ele me deu uma mãe e um pai amorosos. Ele me deu a oportunidade de estudar. Ele me deu a chance de ser médico. Ele me apresentou a doutora Marlene. Ele me colocou dentro do movimento espírita. Vai chegar uma hora que eu posso escolher nascer com uma artrite reumatoide, nascer com uma doença reumatológica, uma doença degenerativa, ou com uma alteração mais grave, para poder resolver alguma pendenga que eu devo ter. Eu devo ter todas elas. Não é? Mas eu sei que eu não suportaria isso hoje. Eu sei que eu não aguentaria isso hoje. Então, diante das provas que a vida te dá, não pensa no karma. Não pensa que você está pagando nada. Pensa que você está ganhando. Você está ganhando a oportunidade de aprender, você está ganhando a oportunidade de crescer, você está ganhando a oportunidade de encher mais uns 2 ou 3 copinhos. Vamos usar isso a nosso favor. Né? E com certeza nós vamos sair desta melhor do que a anterior. Gente, a versão 2016 de vocês é a melhor da história da sua existência. A gente só vai para frente e não vai para trás. Então, se você acha que você já não é grande coisa agora, imagina antes. É melhor não saber. Melhor não saber. Bom, antes de continuar com a próxima pergunta para o Rossandro, eu queria só dizer obrigada a todos que estão enviando perguntas através da rádio, bem como o Facebook. Então, é bem interessante hoje. Rossandro, como lidar com o sentimento de autoculpa provocado pelo movimento da reforma íntima? Alguma dica, técnica ou até mesmo válvula de escape, principalmente para o iniciante? Na verdade, o problema não é, como o Décio muito bem colocou hoje de manhã, quando ele começou a falar, não é a doutrina que é legal, é o movimento. Né? O movimento às vezes não é sexy, como tá aquela música, né? Às vezes a gente não tem... Desculpa, porque... Saiu, enfim, vamos lá. É porque assim, a vida, as pessoas começam eu lembro quando eu entrei no movimento, aí começaram a dizer pra mim assim: Rossandro, espírita que é espírita faz sopão. Espírita que é espírita canta no hospital.
Espírita que é espírita vai para distribuir comida na rua. Espírita que era espírita, ele estuda todas as obras de Luiz, lê tudo o romance de Emmanuel. Aí eu comecei a fazer tudo e eu fui obsediado pelo movimento espírita. Porque eu passei a viver em função do movimento espírita e deixei a minha casa. E eu comecei a achar que reforma íntima era tarefas. Eram coisas que tinham que ser feitas, que dá uma falsa sensação de transformação. Você continua lá, exatamente como o exemplo que Deus colocou, né? Do próprio Evangelho de Jesus, sepulcros caiados. Você está lá com toda a pinta de que está transformado, mas por dentro, né? Porque tem Divaldo Franco e Divaldo Fraco. Né? Então assim, você fica com a sensação de que você mudou e não mudou. Então, a reforma íntima, ela foi transformada em tortura íntima porque nós trazemos de nossa herança, de muitas experiências no campo da fé cristã em outras religiões, em que a culpa ela é usada como artifício para a manutenção do fiel. Certo? Então você é culpado, você é ruim, você não presta e nós perdoamos você. As condições para perdoar são essas e essas e essas, e nós dividimos em tantas prestações, inclusive no cartão. Então assim, a reforma íntima é uma aceitação de si tranquila. Eu acho que o maior exemplo para mim de não perder tempo com a culpa é Saulo. É a conversão de Saulo em Damasco. Porque você imagina o que é o cara que passou a vida inteira esperando Jesus, estudou com Gamaliel, que era um grande homem do Sinédrio, certo? Ele fazia parte de um povo que esperou milênios pelo Messias. Ele aos 12 anos botou o seu kippá, foi para o Bar Mitzvah e recitou os 5 livros da Torá, na promessa da vinda do Messias. O Messias veio, ele não percebeu, ainda estava matando quem seguia ele. Aí esse danado resolve aparecer para ele em Damasco. E cai a ficha dele pelo ecoar da voz do Cristo, ele é o cara, velho. Não acredito nisso, não. Imagina. Aí Jesus chega para ele, se ele fosse uma alma mais infantilizada, ele teria os 2 movimentos do espírito infantil, que é a culpa e a desculpa. Ele tinha dito, Jesus, não mereço sua presença, sou idiota, completo, total. Eu passei a vida estudando, esperando você veio e eu não entendi que era você. Então não mereço, ainda estou matando quem já entendeu que você é você. Então não mereço sua presença aqui. Isso é culpa. Culpa afasta a presença de Deus. Desculpa. Ah, mas vamos combinar. Hashtag você me enganou geral. Porque, poxa vida, eu esperava um senhor do exército descendo na majestade da glória, com um monte de anjos para derrotar Roma. Você nasce numa manjedoura junto do jumento. Aí ficou difícil para mim. Os sinais foram meio trocados. Ele fez isso? Não. Ele fez, tá bom, o que queres que eu faça? Tipo assim, até aqui eu vim errando. Como é que eu mudo? Como é que eu limpo a pauta? Pronto. Ele não perdeu tempo nem com culpa nem com desculpa. Qual é o movimento agora? Eu quero um movimento novo. Eu quero mudar o vetor. Entende? Então assim, a reforma íntima eu vou começar a mudar o vetor. Você é mostrado, você é exibido. Ótimo, vai ser palestrante espírita. Por quê? Porque a pessoa ela quer chamar a atenção. Depois quando ela entende que não é ela, porque aí a gente passou essa fase. Quando ela entende que não é ela, aí ela fica tranquila. Mas o começo é a vontade de aparecer. Então todo defeito é movimento para a luz. Você percebe como é o amor de Deus? É incrível. Ele usa todos os defeitos para potencializar as virtudes. E aquilo depois transforma. Eu posso contar aquela história que você contou do jumentinho? Pode. É porque ela é fantástica sobre isso, né? Nós não vamos mais fazer palestra junto. Não, né? Não tá dando certo, não. É que é muito interessante a história. Me ajudou muito o que aconteceu com o Décio, porque ajuda muito a gente, né? Para você entender que tudo é com o objetivo de você se transformar. Décio disse que uma vez estava chegando em Santos, no Centro Espírita, e o pessoal... Por que tá tão cheio aqui? Ah, porque quem vai dar a palestra hoje aqui é Dr. Décio. Aí ele começou a ver todo mundo falar dele, ele disse que ficou com 2 metros de altura. Foi enchendo. Ele entrou no centro assim, né? Aí na hora que ele foi falar, apagou sua imagem, não saía nada. Ele olhava pro povo, o povo olhava para ele, olhava pro povo, olhava para ele, a tensão foi aumentando. Aí ele entendeu. Fez, pelo amor de Deus, libera a banda larga aí que eu entendi que não sou eu. Aí chegou. Ele foi contar para um amigo muito querido, como é o nome dele, o José Nilson, lá de Santos, né? Aí contou a história, e ele ouviu, né? Você lembra da Páscoa, quando Jesus foi chegando na Judéia? Lembro. Como é que foi? Aí ele foi chegando no jumentinho e tal, e todo mundo, Jesus. Você não acredita, o jumentinho achou que era para ele.
Veja. Os 2 jumentinhos que aqui agora estão. Os 2 jumentinhos. A gente começa. Pronto, a pessoa quer cantar. Ela quer cantar no movimento espírita. Bota pra tocar. Por que ela quer? Porque ela quer aparecer. O que ela vai fazer? Tocar a música do Evangelho. Que coisa linda. Depois ela entende que ela vai ser um instrumento. Aí ela se apazigua. O que é o apaziguar da gente? A gente sabe que não é a gente. A gente é instrumento. Aqui todo mundo compõe uma orquestra. Nós somos uma orquestra. Tocamos cada um instrumento. Tá, tem Spala, que é aquele, né, um pianista muito melhor que a média de todos, ou um violonista que ele na orquestra se destaca e toca um momento daquela peça sozinho. Digamos que Divaldo, que Chico seriam nossos Spala. Nós todos tocamos instrumentos. Só tem um regente, é Jesus. Pronto. Quando você entende isso, você faz, que legal. Primeiro, é menos pesado, porque eu não sou o cara. Que bom, porque eu não tenho ego para suportar isso. É porque Deus pode ser tudo. Quem sou eu? Você se apazigua. Então, a reforma íntima é uma aceitação, sabe? Não é uma tortura, nem fazer não que essas tarefas todas que eu citei não sejam importantes, mas é que elas não definem sua transformação emocional. A transformação, de fato, é uma coisa suave e não torturante. A gente tem que sair daquela visão maniqueísta, punitiva, para vir para a visão acolhedora e amorosa que Jesus apresenta, Papai do Céu, para a gente. Décio, como ajudar uma pessoa na qual temos obrigação, nós amamos tanto, mas não aceita qualquer tipo de ajuda? Bom, a gente não tem obrigação de ajudar ninguém, principalmente quem a gente ama. A gente ajuda porque a gente quer. Mas tem uma coisa que eu aprendi que é muito importante. Eu não posso mudar o que não é meu. Eu não posso interferir no outro. Então, às vezes, a experiência de ser pai foi fundamental na minha vida, me ensinou muita coisa. Eu descobri que os filhos é que ensinam os pais, não são os pais que ensinam os filhos, né? A gente aprende com eles. E eles nos fazem pessoas melhores, porque a gente quer que eles sejam melhores e a gente tem que ser o que a gente quer que eles sejam. Então, você se força, você sai da cadeira para resolver os problemas. Eu ouvi uma vez uma coisa que é bem interessante, que ter filho é igual andar de montanha-russa. Você está lá, aquele negócio sobe, você olha, tem um negócio lá embaixo e fala, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes, vai lá para baixo, você grita, A hora que está chegando lá embaixo, fala, graças a Deus, terminou. Na hora que você desce, você se arruma e fala assim, vamos de novo. Né? Ter filho é isso. Então, o filho, eles têm me mostrado isso, né? Então, assim, eu olho, às vezes, para eles, e eu já tive uma conversa com o meu mais velho, né? E eu falei isso para ele, eu falei, olha, filho, não vai dar certo. Eu lembrei quando essa mãe falou, isso não vai dar certo, filho. Não, mas não sei o quê, porque você quer que eu seja você? Não é isso. Eu sei que não vai funcionar. Sabe? Mas ele está seguindo o caminho dele, ele está fazendo do jeito dele. Então, se eu achar que eu sou onipotente ao ponto de fazer com que ele faça o que eu acho que ele deve fazer, eu estou influenciando, eu estou tentando inferir no livre-arbítrio dele, eu estou tolhendo a liberdade dele e eu estou dizendo para ele que só eu sei escolher ele não. E às vezes no final eu vou perceber que ele está mais certo que eu e que se eu tivesse feito o que ele fez, talvez eu fosse mais feliz do que ele. Ou que ele tem um caminho que é completamente diferente do meu. Então, quando eu estou vendo alguém sofrer, por incrível que pareça, não foi minha profissão que ensinou, foram os meus filhos, eu tenho que me aproximar para dar o suporte para aquela pessoa, para amar aquela pessoa. E o amor, ele é libertador. Eu sempre falo isso, se você quer se amarrar num outro espírito e passar décadas, encarnações atrás de encarnações junto dele, odeie-o profundamente. Porque o ódio ata, o amor liberta. Se você amar a pessoa, ela se descola de você. Ela vai ser ela, e você vai ser você. E se vocês estiverem juntos, vai ser porque vocês dois querem isso. Mas se você odeia ela, você se amarra nela num tanto que só vai soltar
quando vocês aprenderem a se amar. Não é? A minha mãe uma vez teve uma ideia, eu e minha irmã brigando que nem cão e gato, que a gente tinha que ficar abraçado. Até, meu Deus, que coisa horrível aquilo. Você ficar abraçado com uma pessoa que você quer matar. Não é? E ela olhava para minha cara e eu olhava para a cara dela. Né? Quer dizer, é isso que Deus faz com as pessoas que se odeiam. Amarra as duas. Faz elas ficarem de mão dada de um jeito que elas não têm mais como se libertar. Então, a partir do momento em que você perceber que você não é capaz nem de resolver a tua vida, você vai perceber que não dá para você querer resolver a vida do outro. Que as soluções que deram certo para você podem não ser as mesmas soluções que dão certo para o outro. E que você precisa respeitar a opinião e as decisões do outro. E fazer o que você pode para que aquela pessoa se sinta bem diante das decisões que ela tomou na vida dela. Se você for capaz de fazer isso, você tira um peso enorme das suas costas, porque você vai descobrir que não é você que vai fazer ela feliz. É ela que vai se fazer feliz. E você tira um peso enorme das suas costas, porque você sabe que não é você o responsável por ela. E você se sente mais livre, mais solto, mais feliz, para poder se colocar à disposição dela. Olha, se precisar, volta. Eu estou aqui. Eu continuo aqui para você. Mesmo que dê tudo errado, eu vou estar aqui. Eu vou estar te esperando. Né? E eu já tive uma discussão grave com ele uma vez, e que eu falei isso para ele. Eu falei, você pode me odiar. Eu não tenho essa possibilidade mais. Porque eu dei banho em você, eu troquei a sua fralda, eu vi você aprender a andar, eu vi você aprender a falar. Eu te amo. Não tem mais jeito de eu te odiar. Você pode escolher isso para você. Mas eu vou continuar aqui e vou continuar te amando. Seja lá o que você quiser ser. Faça lá o que você quiser fazer. Eu vou ser o teu pai. E aí eu descobri como é forte essa coisa de ser pai, de ser mãe. Porque o amor é tão poderoso que ele não dura uma encarnação. E se todos nós tivéssemos possibilidade de ser pais ou mães uns dos outros, eu acho que isso nós vamos ter essa possibilidade, não é? Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos nos amar. Porque não tem jeito de você não gostar do cara. Mesmo que ele não goste de você. E também isso não acontece. Né? A gente tem as nossas revoltas, mas não acontece. Então, se você realmente quer ajudar alguém que você ama, primeiro, se você está se sentindo obrigado, tem alguma coisa errada. A gente gosta de ajudar porque a gente precisa. Porque a gente sente que aquilo é importante para a gente. Então, se você tem esse amor e essa vontade, se coloque à disposição do outro. Né? Eu recentemente ouvi uma história bem interessante na internet, esses Facebook da vida. Tem muita besteira e tem muita coisa legal. E um casamento que estava dando errado, e o marido, eu acho que isso é coisa de mulher, mas tudo bem. Lá está dizendo que era o marido. Ele decidiu que ele ia fazer o seguinte: todo dia de manhã, ele ia falar assim: bom dia, meu amor, o que eu posso fazer para o seu dia ser melhor hoje? Diz que o primeiro dia que ele fez isso, ela queria matar ele. O que você está pensando? Qual é o plano? Né? E tal. E depois, com o tempo, ele foi se acostumando e ele começou a fazer isso. E o casamento deles estava terminando, eles se odiavam e de repente eles estavam super felizes de novo. Né? Então, se eu parar de olhar para mim mesmo e pensar o que o outro vai fazer para eu ser feliz, e eu começar a pensar o que eu posso fazer para o outro ser feliz, então a gente vai estar fazendo um movimento poderoso para se aproximar das pessoas e para auxiliar. Né? E mesmo que você ache que ele esteja errado, não se furte de falar, mas não queira que ele mude por causa disso. Né? Eu estou seguindo esse caminho, não sei se vai dar certo. Muito obrigada. Rossandro, a gente escutou o tema da palestra ser explorado pelo Décio hoje, ser espírita para quê? E existe alguém, um ouvinte, que pergunta, e para você, o que é ser espírita? Para quê? Poxa, eu acho que minha vida se divide entre eventos bem significativos, e um deles é antes e depois do espiritismo. Ser espírita para mim é dar sentido a um universo muito caótico que nos é apresentado. Então essa doutrina racional e amorosa, porque as pessoas confundem o racionalismo com frieza. Não. Ela é racional para não se deixar levar por mitos e dogmas,
mas ela é afetuosa e amorosa. Então, para mim, ser espírita é dar sentido a um mundo que, na minha alma mais teimosa, não veria sentido na unicidade das existências, não veria sentido num, como disse Deus, como disse Décio, um antideus como Satanás, numa teologia que ela é amarrada em dois deuses, Deus e o demônio, para explicar o mal, e não como pertencente a mim mesmo, que eu tenho que trabalhar, né, combater e desenvolver e me aprimorar gradualmente na lei de progresso. Então, eu sei que a coisa que eu peço a Deus é que na próxima existência eu possa novamente ser espírita e de preferência, se puder, já nascer em lá espírita, perder menos tempo, sabe? Assim, para ver se, não que as pessoas que têm experiências em outro campo da fé religiosa também não se transformem e não tenham encontrado a Deus. E aí talvez seja, eu digo sempre que foi a pergunta que me pegou no movimento espírita. E o André Tigreiro, lá do Brasil, ele disse para mim que foi a mesma pergunta que pegou ele, né? Que antes de me tornar espírita, eu fiz um Spirit Tour. Eu fui para gnose, maçonaria, Rosa Cruz, não sei o que e tal. E eu vi muita luz em todo canto, mas eu vi uma coisa assim, que ou a pessoa dizia que só ali tinha verdade, ou que ali tinha a melhor verdade. Geralmente era assim, não, só aqui tem a verdade, ou aqui é a melhor verdade. E aí quando eu vi aquela pergunta de Kardec, que é necessário ser espírita para se ter uma vida futura melhor? E os espíritos responderam, se assim fosse, estariam deserdados todos os que não tiveram ensejo de conhecer, o que seria um absurdo. Somente o bem garante ao homem uma vida futura melhor, e o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduza. Então foi a primeira vez que eu vi, no campo da fé, dizer assim, não precisa estar aqui para ser feliz, não precisa estar aqui para estar com Deus, não precisa estar aqui para se reformar. Mas se você está aqui é porque você é mais teimoso, mais perseguidor, mais insistente. E aí, né, nível 3 de videogame, né, terceira revelação, para que a gente possa manejar a nossa existência. Então, o espírita para mim sim, é um instrumento de capacitação da minha capacidade de compreensão pessoal e, por isso mesmo, da minha capacidade de contribuição com o coletivo. Então, de fato, acho que é um presente da encarnação, sabe? Ser espírita é um presente desta encarnação. Décio, acho que dá para 2 perguntas, então eu queria perguntar para você o que responder aos materialistas que dizem que a ciência explica tudo. Que eles estão certos. A ciência explica tudo. E pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima dele. A ciência, ela não nega Deus, ao contrário. A ciência busca a verdade. Não existe ciência materialista, existe o paradigma materialista na ciência. Existem os cientistas materialistas, que negam o espírito. O paradigma materialista, ele não nega o espírito, ele ignora. Então, eu acho que, assim, quanto mais a gente estuda, mais próximo de Deus a gente chega. E a ciência está mostrando isso. Agora, se eu entendi a pergunta, o que dizer para o materialista? Porque às vezes eles vêm discutir com a gente. Olha, eu não sei se é um conselho bom. Que conselho fosse bom a gente vendia, não dava, né? Mas eu aprendi uma coisa ao longo desse tempo, que é o seguinte: quando eu sento para conversar com alguém, e eu percebo que aquela pessoa está fechada para qualquer ideia, se ela já tem uma opinião pronta e ela está ali para discutir, para defender a base da opinião dela, eu me calo. Porque qualquer coisa que eu falar ali não vai ter efeito nenhum para ela. O máximo que eu faço é ouvir os argumentos dela. Porque eu gosto disso, eu gosto de ouvir para saber, bom, qual é o sentido disso. Até porque, mais cedo ou mais tarde, alguém vai vir com uma pergunta usando algum desses argumentos, e eu preciso saber se aquilo tem fundamento ou não, e como é que eu acho que aquilo vai funcionar. Então, eu ouço sempre, mas eu aprendi a não discutir. Né? Não sei se vocês já repararam, quando a gente eleva o tom de voz e começa a falar alto, ninguém está ouvindo ninguém, né? A gente grita porque já percebeu que o outro não está te ouvindo. E como forma de reação, você também não ouve o que ele está falando. Então, ali não está tendo diálogo, estão tendo 2 monólogos consecutivos. Né? Consecutivos não, simultâneos.
Simultâneos. Então, eu acho assim, quando você está diante de alguém que está defendendo uma posição e você também está, se cala. Agora, a gente tem vivido algumas situações diferentes. Por exemplo, na defesa contra o aborto, em que você é colocado diante de uma outra pessoa, a pessoa tem uma posição em defesa do aborto e você contra. Eu não vou discutir com ela, mas eu vou dialogar com as pessoas que estão ouvindo. Porque existem pessoas que não têm opinião formada. E aí sim, os meus argumentos podem servir para formar a opinião dessa pessoa. Nesse caso, eu preciso manter a serenidade. Porque se eu começar a gritar, se eu começar a me irritar, é sinal de que eu não estou mais sabendo o que eu estou falando, ou eu não tenho argumentos suficientes para discutir o assunto. Né? Então, eu acho que a gente precisa se municiar com conhecimento. Recentemente, agora no grupo do WhatsApp dos presidentes das AMES, lá do Brasil, houve essa discussão, que uma professora universitária foi falar a favor do aborto numa rádio e TV. E aí ela usou os argumentos que geralmente eles usam, e o presidente em questão falou assim, olha, ela usou argumentos científicos. Como é que eu vou combater ela? Com argumentos científicos. Né? Quais foram os argumentos científicos que ela levantou? E aí o pessoal começou a postar trabalho científico um atrás do outro, mostrando que a nossa posição era uma posição embasada cientificamente. E quando ele foi dizer do trabalho que ela tinha citado, era um trabalho com metodologia mal feita. Ou seja, a gente tem argumentos científicos para discutir. Então, a gente não precisa falar de Deus para quem não acredita em Deus. Né? Eu faço palestra em universidade, eu falo sobre reencarnação na universidade, e eu não falo sobre o Espiritismo, sobre Kardec, André Luiz, mas eu uso todo o conhecimento que eles deram para mim. E esse fica no background do que eu vou discutir, das minhas ideias, e eles aceitam aquilo. É tudo uma questão de linguagem. Né? Eu não dou aula sobre reencarnação, eu falo de palingenesia. Eu não falo de alma, nem de espírito, eu falo de metasistema. Eu não falo de perispírito, eu falo de campo biomórfico. E eles acham bom. Não é? Então, não queira impor. Vale a mesma coisa que eu falei na outra resposta. Eu não preciso impor o que eu acredito. Eu preciso expor. E aí as pessoas vão acreditar ou não, dependendo de se servir para elas ou não. Muito bom, muito obrigada. Temos a última pergunta e, Rossandro, isso é para nós. Como é que nós, espíritas, ou pelo menos simpatizantes do espiritismo, podemos buscar trilhar o caminho da felicidade? Primeiro, deixar de fantasia de que a felicidade é uma coisinha assim bem simples, né? E que felicidade seria a ausência de dor, por exemplo. É um primeiro... Décio deu um exemplo fantástico dessa paciente que estava entubada e sorridente, e a gente conhece gente em pé, andando infeliz. Então, nunca é o lugar que eu estou, nem com quem eu estou, nem o que eu faço, mas é sempre a forma como eu conduzo. Felicidade não é a estação onde a gente vai parar, como o Décio muito bem colocou, mas é a forma como eu estou viajando no caminho da vida. Eu posso olhar a vida sempre anotando os capítulos mais lamentáveis. Existe um livro que eu acho muito interessante recomendar, que é O Anjo Bom de Nossa Natureza, de um psicólogo canadense chamado Steven Pinker. E ele fez uma pergunta: o mundo melhora ou piora? E ele em vez de responder essa pergunta, ele perguntou aos principais cientistas das universidades do mundo que mandassem dados para eles, estatísticos, sobre se o mundo está melhorando ou piorando. Conclusão, num livro de 1.800 páginas, o mundo só melhora. E ele diz assim, é muito fácil olhar as pessoas que estão morrendo com Alzheimer, mas é bom lembrar que elas estão morrendo de Alzheimer porque conseguem passar de uma etapa da vida que antes não se chegava a ela, como o Décio muito bem colocou, né? Tanto é que uma das formas de você não ter Alzheimer é comer muito bacon, muita fritura, porque você morre do coração aos 50, então não tem Alzheimer, né? Vai ser tranquilo, vai escapar do alemão. Mas eles assim, é muito mais fácil você olhar para uma pessoa que é eletrocutada no Texas e dizer que coisa horrível, pena de morte, do que perceber que coisa incrível, como as pessoas se indignam com a morte.
né? Então, assim, é muito mais fácil eu olhar um atentado, ou lá no Brasil recentemente teve uma mãe que matou um filho com 54 facadas. Ela teve um surto. E eu estava numa palestra, e como é que você diz que o mundo melhora se uma mãe mata um filho com 54 facadas? É exatamente por isso que eu acho que o mundo melhora. Porque isso nos choca. E isso era comum. E eu não meço o mundo por uma mãe em surto que mata um filho com 54 facadas. Eu meço o mundo pelas mães que estão aqui que levariam 1000 facadas para salvar um filho. E é bem diferente. A forma como eu vou olhar o mundo vai me dizer se eu estou ou não conduzindo a minha vida com felicidade. É uma etapa que a gente está sempre aprimorando. Bom, chegamos ao final do nosso primeiro dia de conferência. É nosso grande desejo de que o que foi compartilhado aqui hoje nos leve a uma reflexão mais profunda sobre este tema. Obrigado. Esperamos vê-lo amanhã às 9h10. E lembrando que, por favor, guarde os seus crachás e reutilizem amanhã. Ok? E nesse momento eu queria pedir a nossa querida Rita de Cássia para vir fazer a oração de encerramento. Então, nesse momento, mais uma vez, agradecidos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que estiveram conosco, por essas palavras bondosas, por todos esses exemplos também que conduziram o coração de cada um a pensar, a refletir de como a nossa vida pode ser produtiva se nós pensarmos no amor, se nós pensarmos no bem-querer, e se nós pensarmos em nos ajudarmos e aos outros também. Muitas das vezes pensamos que a nossa vida pode ser inútil. Esperamos Jesus que possa vir dentro de uma nuvem, apontando qual o caminho e a direção que nós devemos seguir. Esperamos nesse momento de transição que os espíritos amigos venham também dar alguma fórmula de como procedermos no dia a dia e como desejarmos uma vida melhor para nós e para o nosso próximo. Mas nós nos esquecemos que a nossa vida é importante. Nós nos esquecemos que nós fazemos parte também do projeto divino, porque somos espíritos de luz. Somos espíritos que estamos aqui para crescer, para evoluir, e para conduzir o nosso coração, como o coração daquele que está ao nosso lado, a um caminho melhor. Então, que essas palavras bondosas sigam hoje e sempre no nosso caminho, que elas possam reformular os nossos pensamentos para que a gente chegue às conclusões, que Deus nos ama. Jesus é o nosso mestre, é o nosso irmão, e por que não dizer um pai de amor, que quer o nosso bem, que quer a nossa felicidade e que caminha conosco. Então pensemos, a vida de cada um aqui presente é muito importante. Vamos nos dar as mãos, a nossa vida é muito, muito preciosa. Pode ser curta e pode ser muito longa. Então vamos aproveitar o minutinho que nós estamos tendo, a oportunidade que nós temos de vivenciar esse amor e essa alegria. Obrigada, queridos amigos, palestrantes, que a crescer em nosso coração tanta bondade, tanta fé e tanto amor. Muito obrigada.